Paz seja convosco, irmãos. Levante a tua mão. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos que o nosso coração queremos colocá-lo diante do teu altar. Senhor, não nos deixe perder a essência da vida que há em Cristo em nossos corações. Sei, Senhor Deus, que está para acontecer coisas que muitos irão esfriar-se na fé e que muitos também irão esfriar o seu amor. Mas o que cantamos aqui em adoração, Senhor, é verdadeiro. Ó Deus, solda-nos nesta noite, Senhor, e vê se há algo mal em nosso coração. E tira, Senhor, porque há uma tristeza em nossos corações, porque percebemos a frieza de muitos, porque percebemos, Senhor Deus, que alguns ainda estão frios, distantes da tua presença. Vivem a religião, mas não vivem o poder e a graça da presença do teu Espírito. Senhor, a tua palavra diz que muitos, Senhor Deus, serão confundidos por causa, Senhor Deus, do engano deste mundo, porque virão as doutrinas humanas, virão as doutrinas de demônios. Esses serão presas fáceis, Senhor Deus. Mas nós nesta noite clamamos: Abba, Pai, tem misericórdia da tua igreja, pois o maior e o melhor momento é este, em estarmos reunidos, Senhor Deus, na comunhão dos santos, adorando ao único e verdadeiro Deus, ao Cristo, ao que se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Ó Senhor, ajude a despertar a igreja para voltar, Senhor, aos princípios do amor, ao princípio da verdade, para que não venhamos falhar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por misericórdia, em o nome de Jesus Cristo, e declaro, Senhor, também, o reino de Deus chegou, e a suprema boa vontade divina agora é realizada em cada área deste ministério. Assim o Senhor acrescenta a cada dia os que serão salvos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abram, por favor, a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, assim está escrito: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Assente-se, por favor. Prestem atenção.
As minhas lágrimas, neste momento, não é porque tudo vai bem, mas é porque nós que servirmos a Cristo, nós que alcançamos a graça da salvação, abre-se o entendimento para as coisas espirituais. E da mesma forma, nós começamos a compreender as coisas terríveis que irão acontecer nos finais dos tempos. E o que dói em nosso coração é que ninguém, nenhum ser na terra, tem a capacidade de alterar, de mudar o que está escrito, o que Deus disse, o que Deus escreveu e testificou que irá acontecer. Não tem como negar que Jesus está voltando. A iniquidade está chegando ao seu limite. E estamos vendo muito sofrimento na terra, em todos os aspectos. E entendemos, iremos chorar, porque iremos ver alguns caindo. E durante a minha oração, isto veio muito forte em meu coração. Nós temos que ser fortes, ao ponto de suportar a dor daqueles que nós vamos ver caindo, desviando-se, perdendo a fé e deixando o amor. Nós iremos contemplar isso, igreja. E aí você vai dizer, puxa, mas por que Deus está permitindo isto? Porque Deus permite tantas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. Eu acredito que este é a pior época do ser humano. É onde está aflorando coisas que jamais nós imaginávamos que iria viver, ver, ouvir, conhecer. É este tempo. Porque o tempo está começando a se abreviar. E este abreviar dos tempos é por amor dos salvos. Por amor da minha vida e por amor da tua vida. E o Senhor diz que se não houver esta abreviação do tempo, talvez nós não iremos suportar o que está por vir. O Senhor disse que o mundo está no maligno. Então tudo que nós estamos vendo, que é contrário à santidade, ou à verdade, ou à palavra de Deus, é do maligno. É inquestionável isso daí. O mundo não vai agradar a Deus. O mundo não vai bater palma para Cristo. O mundo não vai exaltar o nome e glorificar o nome de Jesus. O próprio Senhor disse, o mundo está no maligno. O mundo vai fazer o que o maligno está impondo sobre ele. Toda doutrinação maligna, toda perversidade maligna, concordar com o erro que estão cometendo, com a maneira de vida que estão vivendo, que é totalmente contrário ao que Deus criou no homem e na mulher desde o princípio. Jesus está olhando agora para um cego de nascença. E os discípulos ficam curiosos para saber o que estava acontecendo. E diz lá, Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele? E às vezes a igreja faz esse julgamento. Algum irmão passa por luta, por dificuldade, já deve estar em pecado. E aí Jesus responde para eles de uma maneira que mexeu comigo quando eu li essa passagem. Eu já li muitas vezes. Mas ele disse, mas foi assim
para que se manifestem nele as obras de Deus. Em algumas traduções está, para que manifeste a glória de Deus. Ponto. No princípio, o homem vivia na glória de Deus, plenamente. Nós não temos a dimensão, a mínima compreensão do que Adão e Eva viveu na presença de Deus. Mas nós temos a dimensão do mal que nós vivemos após a desobediência. Então nós normalmente questionamos a Deus sobre o que acontece em nossas vidas, na vida dos nossos familiares e com todas as situações ruins que acontecem no mundo. E fazemos a seguinte pergunta: por que Deus permite isto? Nem toda doença é gerada por pecado. Entenda isto. E por falta de conhecimento da verdade, tiramos muitas conclusões precipitadas. Alguns dizem, não, ele está sofrendo porque é o karma. Porque é uma pessoa ruim, maldosa. Porque deu brecha ao diabo. Não, é algum tipo de maldição. Não é isso que nós ouvimos falar? É alguma obra diabólica. Em crente pega a obra diabólica? O crente tem medo do diabo? O diabo pode tocar num crente? Em Cristo? Se nós olharmos para a palavra, nós estamos muito bem amparados pelo Senhor Jesus. E ele diz que os que são teus, de verdade, o diabo não lhe toca. O que falta ao entendimento das pessoas é porque estamos desse jeito. É olhar para trás e entender o que aconteceu no Éden. Ali, pela desobediência, o homem entrou no pecado. Na vida do ser humano, as desgraças vieram, o sofrimento. Agora faz parte da nossa vida. Nasceu para sofrer, nasceu para não ser ninguém. Pelo fato de ter permitido com que o diabo tomasse o que Deus havia dado. Adão e Eva, Deus deu a Adão e Eva o que jamais nós iríamos e podemos imaginar ainda na terra. E o diabo tomou deles. O diabo tem a terra por direito, porque o homem deu a ele. O casal fez isso. Escuta. Romanos 5:19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Por causa de Adão e Eva, nós estamos desse jeito. Por causa de Jesus Cristo, vindo o Filho de Deus, agora as obras do diabo manifestas na terra, Cristo agora vindo, morto, ressurreto, mostra agora a glória e as obras de Deus para restaurar a vida de todo ser humano, que assim o desejar. E Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E nós só podemos voltar à presença de Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia revela a existência do diabo. Alguns dizem, o diabo não existe. Ele existe sim. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser pessoal, extremamente poderoso e totalmente demoníaco, maligno, perverso.
Jesus se refere ao diabo como ele sendo inimigo de Deus, está lá em Mateus capítulo 13, homicida e pai da mentira, em João capítulo 8, e o príncipe dos demônios, em Marcos capítulo 3. Então ele odeia o ser humano. Tudo que o homem está sofrendo nessa terra tem uma imposição maligna. Algumas coisas talvez nem seja ele, porque o homem é inventor de males. E o próprio homem está inventando mal para si mesmo, provocando sobre a sua vida muito mais problemas e tristezas. Então ele odeia o ser humano, porque a palavra fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, a própria imagem da sua glória. Segundo Coríntios capítulo 3, Deus criou a sua imagem. Gênesis capítulo 1, ele odeia o ser humano e faz de tudo para destruí-lo. Jó capítulo 16. Mas o propósito de Deus para mim e para você, meu irmão, para você que está nos assistindo, para toda a humanidade, não mudou. Ele continua amando o homem. Deus continua nos amando, mas ele não suporta o pecado que o homem pratica. E ele foi a última consequência para nos fazer voltar à casa do Pai. O homem se encontrou só, e ele sozinho não consegue chegar a Deus, e ele sozinho não tem força para vencer o maligno. Porque o maligno aprisionou o homem. Por isso ele não consegue ter discernimento das coisas espirituais. Por isso vivem presos na idolatria, no pecado, no erro, no engano. Por isso são frios, são obstinados, são perversos. Por isso matam um ao outro sem remorso nenhum. Por isso roubam, estupram, sem piedade nenhuma. Porque estão dentro de uma dimensão de prisão demoníaca, que tira do homem a percepção do amor de Deus. O que é odiado pelo inimigo é amado por Deus. Eu e você. Presta atenção. De tal forma que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As obras do mal são manifestas a todos, trazendo morte, trazendo dor e sofrimento. É o que está acontecendo com esse cego. Há uma obra que não é de Deus, mas uma obra do maligno para manifestar a obra e a glória de Deus. O teu problema talvez não é porque você pecou, mas é porque Deus quer manifestar a obra dele, a glória dele na sua vida, através desta situação que você está vivendo. Como nós damos glória a Deus, como nós agradecemos a Deus, como nós nos aproximamos de Deus e como a nossa fé é firmada em Deus. Quando passamos por todas essas lutas e dificuldades, e então vemos não mais a obra do diabo, mas agora a obra de Deus, trazendo para nós as boas novas dos céus. Compreende, igreja? Você está vivendo agora as boas novas do Senhor. E se houver qualquer levante contra a tua vida, a obra de Cristo se manifestará para que a glória do Senhor seja notória na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento será desfeito no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o poder manifesto de Deus. Ele é a glória manifesta de Deus para salvar, curar e libertar a humanidade. 1 Crônicas, capítulo 29, nos fala de Jesus da seguinte forma. Antigo Testamento. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exalta por cabeça sobre todos. Nós cantamos isso. Tu é a glória, tu é a honra, tu é a majestade. O diabo não suporta os que são de Cristo. Para isso, então, o Filho de Deus se manifestou em carne, para destruir as obras de Satanás. O que você precisa fazer? Crer em Jesus Cristo. Abrir o seu coração, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Olha o que Isaías fala acerca de Jesus no capítulo 61, que nós lemos na vigília. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Jesus viria cumprir isto. E aqui Jesus está andando e olhando para os cegos, olhando para os coxos, olhando para os doentes, olhando para os pecadores, para cumprir este ministério, para que estas obras de Deus em Cristo fosse manifesta agora a toda a criatura que se achega ao Senhor Jesus. As obras do inimigo têm um tempo de ação, mas a obra e a glória de Deus é eterna. O diabo pode tentar te afligir por um período, mas quando Deus entra para mudar a história, nunca mais o inimigo pode tocar em você. Entenda, no mundo teremos aflições, mas o Senhor diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso desafio é viver nesse mundo terrível, contaminado, mantendo o amor de Deus e se mantendo em fé, porque é a fé que traz à realidade o que não existe, é ela que traz na nossa mente, no nosso coração, ela projeta para nós o bem, ela projeta para nós o milagre, ela projeta para nós as coisas, as obras de Deus que irão acontecer na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos projetando que o nosso filho será curado, que a nossa casa será uma bênção, que virá a bênção do emprego, que virá a saúde sobre o corpo, que tudo será transformado, porque as obras que Cristo completou na terra, ela destruiu as obras do maligno das nossas vidas. E tem muita gente praticando as obras do diabo. 2 pecados não será perdoado. Diz a palavra de Deus que aqueles que pecarem contra o Espírito Santo não há perdão, não haverá salvação. E também aqueles que deliberadamente tomaram a decisão de viver no pecado, esses também não alcançarão salvação. Porque salvação se alcança por arrependimento e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí muitos questionam, matou, roubou, estuprou, fez isso, fez aquilo, agora virou santinho dentro de uma igreja. Foi para esses que Jesus veio. Foi para o pecador. Foi para o adúltero, para o ladrão, para o salteador. Foi para os que são amarrados, como nós lemos aqui, para os que estão presos, cativos, nas mãos de Satanás. Foi para os que têm a sua vida deturpada. Foi para aqueles que mudaram a sua imagem, sua semelhança.
foi para os perversos, foi para os que estão presos. E só em Cristo nós encontramos salvação. Eu não sei a vida de vocês como era fora da igreja. Nós sabemos de alguns testemunhos aqui que realmente Deus fez obras maravilhosas. Maravilhosas. Nós não podemos dizer, ninguém pode apontar para você e dizer o teu passado te condena. Aleluia. Porque o nosso passado foi apagado no sangue de Jesus. E ele diz, do teu pecado, do teu passado, eu não me lembro mais. Aleluia. Isso é que não entra na cabeça do mundo. O cara está preso porque fez todo tipo de maldade. Mas lá na prisão, alguém falou do amor de Jesus, e ele se arrependeu e aceitou Jesus. As cadeias vão se abrir e ele vai ser livre para viver uma vida comum na sociedade? Não! Ele vai cumprir a pena capital, ou a pena que foi estipulada pela justiça. Mas se ele morrer, ele é salvo, porque ele se arrependeu do mal que ele fez. Esta é a grande e maravilhosa graça do Senhor. Ele veio para os perdidos, para mim, para você. Há esperança ainda para o seu ente querido que está se matando, que está se autodestruindo, que está distante de Deus. Continue orando, continue buscando, continue apresentando ele diante do Senhor. Dê valor a isto. Se importe com a salvação da sua família. Se importe com a salvação do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, noras, netos, sobrinhos e sobrinhas. Ore a Deus apresentando toda a tua família. Isto é amor. O evangelho se resume em amor. Foi por amor que o Senhor se entregou na cruz. Foi por amor de Deus que ele entregou o seu filho Jesus para morrer por nós. Mas as pessoas andam buscando coisas que satisfazem somente o seu corpo, a sua alma. Então, se aqui dentro a palavra, se aqui dentro algo não satisfez, vai bater em outra porta. Alguém disse para mim, pastor, me chamam para ir ali, me chamam para ir acolá, me chamam para ir visitar, me chamam para ir lá, então eu vou. Uma hora essa pessoa vai cair. Porque ela não tem raiz. Não tem uma decisão com Cristo de verdade. E brincar com Deus é muito perigoso. A palavra fala, de Deus não se zomba. E tem muita gente zombando de Deus. Presta atenção. Jesus é a glória manifesta de Deus na terra, para buscar o que foi perdido, para libertar os cativos, para curar os doentes, para expulsar o diabo e destruir suas obras malignas, para salvar os condenados à morte e lhes dar vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e ele cumpriu a vontade do Pai, entregando-se a si mesmo na cruz, morrendo na cruz, para pagar o preço da nossa redenção. Jesus responde à pergunta dos discípulos dizendo que era para aquela obra que ele iria fazer as obras ao qual Deus o enviou fazer. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, disse Jesus. Não houve uma pessoa que não chegou ao Senhor e não foi curada, liberta. Só os que não creram. E quantos chegaram até ele, receberam a cura e a libertação e voltaram para o mundo? 10 leprosos se jogam diante do Senhor. Senhor, cura-nos. E o Senhor cura todos eles. E apenas um volta para dizer, obrigado, Senhor. Escuta. E aí ele diz também para os seus discípulos, eu sou a luz do mundo. Hebreus 1:3 diz, o qual sendo o resplendor da glória, da sua glória,
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Foi o que Jesus fez por nós. Se manifestou em carne, destruiu as obras de Satanás e fez com que agora o homem passe a viver as obras e a glória de Deus ainda nessa terra. Aquele cego agora iria experimentar do poder da glória de Deus. Os discípulos e todas as pessoas em sua volta iriam contemplar a manifestação da obra de Deus através de Jesus, destruindo aquela obra do mal na vida daquele cego. Assim se cumpriu então a palavra. É assim para a manifestação da obra de Deus, da glória de Deus. E olha a confusão que trouxe, depois vocês leiam. Cego de nascença, todo mundo via ele sentado lá em frente da igreja, em frente do templo, pedindo esmola. Quando Jesus cura ele no sábado. E aí começam a questionar como ele pode curar, é um sábado. Este homem é pecador, ele não tem como curar, ele não pode curar. E começam a dizer, ele é maior do que Moisés. Está escrito na Bíblia que Moisés curou enfermo, libertou cativo, expulsou demônios. Está escrito na Bíblia que Moisés foi à cruz e morreu por todos nós. Não. Moisés foi um grande homem usado por Deus para libertar um povo escravo. Moisés trouxe a glória de Deus no tempo dele, diante de bilhões de pessoas. Chamaram os pais desse homem. Quiseram questioná-lo. Você é pai deles, eles é cego de nascença, como que ele está vendo agora? E os pais disseram, olha, ele é adulto, pergunte a ele, ele vai responder. Por quê? Porque se eles falassem que sim, eles iriam expulsá-los do templo. E foi o que aconteceu com o cego. Depois que ele confessou que Jesus tinha curado ele, expulsaram ele do templo. E Jesus encontra com ele de novo, e olha as palavras de Jesus. Respondendo eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram ele. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, o encontrou e disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondendo disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E os outros? A sua vida vai ser dentro dessa dimensão da glória e da obra de Deus nessa terra. Enquanto você viver aqui, servindo a Jesus, isso vai estar acontecendo com você. Nossos olhos verão a glória de Deus. Nossas mãos tocará naquilo que Deus tem feito através da igreja para curar, libertar as pessoas. Este é o momento principal da igreja. É o ápice da igreja antes de Jesus voltar. Então não desanime, se fortaleça, participe. Há irmãos que não vieram participar da ceia hoje. Como é que a gente faz? Onde estão? Qual é a responsabilidade desse ser com a sua própria salvação? Me desculpe, mas chegou a hora de parar de brincar com Deus. Esses, pode ter certeza, vão cair. Não suportarão as coisas que vão acontecer. Vai para o emprego doente, vai para o emprego na chuva, vai para o emprego com o metrô lotado, vai com diarreia, vai de tudo quanto é jeito. Mas para a igreja, para servir ao Deus que um dia ele vai ter que encarar face a face. Faz o mínimo de esforço. O mínimo de esforço. Agrada homens, agrada mulheres, agrada parentes, agrada a todo mundo, mas não agrada a Deus. Escuta. O que Jesus faz com aquele cego? Jesus cospe no chão, faz um lodo com a sua saliva, coloca nos olhos dele
e fala para ele, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. E o cego vai e se lava, e quando ele se lava, imediatamente ele passa a ver. Siloé significa o enviado. E eu quero te dizer, venha para aquele que foi enviado por Deus, Jesus Cristo. Achegue-se a Ele. Ele tem cura para as suas feridas. Ele tem saúde para o seu corpo. Ele tem vida para você. Ele tem salvação para você. Ele perdoa os teus pecados. Se achegue ao enviado de Deus. Não vá atrás daquele que fala por si só, que veio em seu próprio nome. Satanás veio em seu próprio nome. Escuta. Quero reforçar o que eu disse agora. Venha até Jesus. Ele é o enviado de Deus para te salvar. Ele quer manifestar a sua glória, a glória de Deus em sua vida, a obra de Deus em sua vida. E só poderá acontecer se você fizer como este cego, reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Então a glória de Deus se manifesta de todas as formas na terra. E a palavra fala que a glória de Deus resplandece na terra. A glória de Deus estava com Moisés, com Davi, com Elias, com Eliseu, com Abraão. A glória de Deus estava com Jesus curando, libertando, expulsando demônios. A glória de Deus estava com o Senhor Jesus no jardim das oliveiras, chorando na sua transfiguração. A glória de Deus estava na sua vida quando em lágrimas você aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. A glória de Deus estava na sua vida quando você foi curado de uma doença que você estava já perdendo a esperança. A glória de Deus estava em você quando você desceu as águas do batismo. A glória de Deus estava em você quando você foi batizado com o Espírito Santo. A glória de Deus estava em você quando você foi consagrado a ser obreiro, a ser pastor, a ser líder. A glória de Deus está na igreja. E ela só vai parar na terra quando Jesus vier para buscar a sua amada igreja. Então virá um tempo terrível, aonde o demônio estará agindo de uma maneira brutal para destruir a terra. Novamente a glória de Deus se manifestará em um reino milenar de Jesus Cristo, aonde todas as nações irão se ajustar, aonde a terra irá se ajustar, aonde todas as nações irão até Jesus para receber dele sabedoria, conhecimento, para ser abençoado por ele. Aí virá mais um tempo de luta e de destruição, aonde haverá a última batalha, a batalha do Armagedon, aonde todas as nações se levantam contra o Senhor. Então vem o Senhor e encerra definitivamente essa história do demônio contra o ser humano. E então a morte, o falso profeta, o anticristo, todos eles serão lançados no inferno. O inferno não é um reino, o inferno é um local de morte e de destruição, de dor eterna. Lá haverá pranto e ranger de dente eternamente. O inferno não é um local onde vai ter administradores. O diabo não é dono do inferno, ele é prisioneiro no inferno. E lá estará com ele todos aqueles que o adoraram, que o serviram. Não dá para ser mais claro do que isto. Mas os que perseveraram até o fim, mas os que suportaram as aflições na terra, os que não negaram Jesus como Senhor e Salvador, esses estarão contemplando toda a glória do Senhor nos céus. Lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais dor, você não vai chorar mais por ninguém, você não vai ter mais enfermidades, ninguém mais vai morrer com câncer, ninguém mais vai ter a sua alma aflita, ninguém mais vai chorar porque não tem um prato de alimento para comer, ninguém mais vai estar preso em cartões de crédito, de dívidas, ninguém mais vai estar no sufoco, aprisionado neste mundo, porque tudo se fará novo, diz o Senhor. A igreja tem que continuar firme, tem que continuar perseverante, tem que continuar observando a palavra de Deus, tem que continuar buscando ao Senhor, custe o que custar, nem que seja a própria vida. Muitos têm a vida na terra como consolidada.
Eu tenho de tudo, não tenho que me preocupar com nada. Se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser comer picanha, eu como. Se eu quiser comer abóbora, eu como. Está difícil a picanha, mas abóbora tem bastante. Tenho o que comer, o que vestir. E diz o Senhor: e se pedir a tua alma hoje o que tens para apresentar a Deus? As maiores fortunas do mundo, os maiores donos das maiores fortunas do mundo, não leva para o túmulo. Não há uma vida, uma transferência de vida. Eu moro em São Paulo, agora eu vou viver toda a minha riqueza lá, aonde? Manhattan. Eu posso fazer isso no mundo. No mundo espiritual não tem como. O caixão vai vazio só com o corpo. Então é hora de se pensar, igreja. A ceia, você está testificando no mundo físico e espiritual: eu estou esperando o meu Redentor voltar. Eu continuo, Senhor, esperando. Eu mantenho a minha chama acesa. Eu mantenho a minha fé viva. A glória de Deus se manifesta em Cristo, porque Ele é a fonte de todo resplendor e perfeição. A glória de Deus se manifesta em todos os crentes em Cristo, quando o seu corpo natural se tornar o corpo glorificado, e entrarás no céu para a eternidade, em semelhança ao corpo de Jesus. Eu estava conversando com o Roque, ele falava: meu joelho dói. Roque, seu joelho não vai doer mais. O corpo será glorificado, vai ter vigor. Os carequinhos aí, oh meu Deus do céu, está caindo os meus cabelos. Não vai acontecer mais nada disso. Haverá uma transformação tão brutal no nosso corpo. E esse dia está chegando. A glória de Deus se manifestará em sua volta para buscar os remidos pelo sangue de Jesus. A glória de Deus se manifestará na sua igreja gloriosa, ornada e preparada para viver nos céus eternamente. Jesus se manifestou para que através dele as obras e a glória do Pai se manifestasse nas nossas vidas. Isso pode acontecer hoje com você, com a tua família, se assim você crer. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Deixa eu falar algo para você. Quem decide se vai participar da mesa é você. Eu não sei como está o teu coração. Mas uma coisa eu peço. Se há algo de errado entre algum irmão aqui, saia do teu lugar. Vá até ele e peça perdão. Se reconcilie. Este é o resumo de tudo. Amor. Está ferido com alguém? Chega nele. Poxa, você me feriu com as palavras assim. Desculpa, não era o que eu queria te dizer. Você entendeu errado. Libere perdão. É mesa de reconciliação. Portanto, faça a coisa decentemente. Faça a coisa que gere a glória de Deus na sua vida, que gere a obra de Deus na sua vida. E os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação. Não faça isso com você. Alguns falam para mim: pastor, eu não vim na ceia porque tive uma semana difícil, umas coisas, umas batalhas, e acabei não vindo na ceia porque... Eu não entendo a cabeça dessas pessoas. Toda vez que Davi pecou, ele correu para os braços do pai. Pai, perdoa-me.
crente acha que o tempo, pular o culto, faltar no culto, está perdoado. Não, eu não vou. Aí no outro domingo vem, oh, glória a Deus. Quanta ignorância. A palavra fala que Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E tem muito crente adorando a Deus de uma maneira errada. Chegou a hora de você se julgar-se a si mesmo. Coríntios fala sobre isso. Julgue o homem a si mesmo. Depois disso, coma e beba. Feche teus olhos, julgue-se agora. Se você pode ou não participar desse. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por este momento. Perdoe, Senhor, o pecado da igreja. Perdoe a frieza, a indiferença. Perdoe os momentos, Senhor Deus, que as tristezas falam mais alto do que a fé. Que a preocupação fala mais alto do que a certeza de que tudo estará bem. Senhor, eu peço, tem misericórdia de nós, da igreja de Cristo como um todo, para que não entremos em doutrinas humanas, para que não sejamos enganados com as coisas vis deste mundo, mas que nós venhamos continuar sendo transformados de glória em glória, até a estatura perfeita de Jesus. Perdoe o pecado desta igreja, deste ministério, aonde falhamos, aonde erramos, aonde não acertamos, aonde, Deus querido, deixamos a desejar. Por favor, perdoe e abra os nossos olhos. Perdoe os meus pecados. E ajude-me, Senhor, a permanecer na tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Sonda os corações agora. Vede se há algum mal e tira, Senhor. Em nome de Jesus.